Oi pessoal, bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o episódio de Incrível Mundo de Gumball, que, bom, é um pouco diferente do comum, já que Gumball sempre costuma trazer algumas piadas e coisas do tipo, só que esse episódio em si é um pouco diferente do comum, já que o Gumball não tá tão animado quanto os outros episódios. Esse episódio se inicia com a família do Gumball batendo na porta do garoto, mandando ele acordar, porque o Gumball havia prometido que ia fazer várias coisas com eles, e eles também discutindo pra ver com quem o Gumball vai fazer as coisas primeiro. Só que o Gumball estranhamente nega fazer qualquer uma dessas coisas. O Gumball, então, nesse momento, explica pra família que ele não quer fazer nada porque ele tá de mau humor. E a família do Gumball, daquele jeito que eles são, tentam ajudar o garoto, dizendo coisas aleatórias pra tentar animar o garoto para que ele volte ao normal logo. Só que o Gumball, ele acaba se irritando com uma extrema informação que estava recebendo naquele momento e acaba gritando com a família, dizendo que eles poderiam deixar ele em paz, sumir de uma vez. Depois disso, o Gumball levanta, da cama e percebe que não tem mais ninguém em casa. O garoto de início acha que a família dele tá brincando, após ele ter pedido aquilo, só que fica muito estranho ele tentando chamar a atenção e ninguém aparecendo. Com isso, o Gumball chega à conclusão que ele acabou fazendo um desejo muito ruim e ele acabou se realizando. O Gumball tenta brincar, pra distrair e esquecer um pouco do mau humor dele, só que não tá funcionando muito bem, já que o mau humor tá afetando a brincadeira dele. Com isso, o Gumball acaba pensando que ele tem que procurar alguma coisa que faça ele, realmente assim, sair dessa realidade, poder viajar um pouco e encontrar alguma coisa que mostre pra ele que o mundo não é um lugar tão ruim. Para isso, ele liga a televisão. Só que, como esperado, a televisão não ajuda em nada e só piora a situação, deixando o Gumball nem um pouco distraído e só voltando ele a pensar um pouco mais nos problemas. Depois disso, o Gumball pensa em cantar e ele começa a cantar uma musiquinha pra tentar se distrair. Porém, também o mau humor começa a afetar a música conforme ela vai passando, e nisso o Gumball fica desolado. Nisso o Gumball encontra a solução de cozinhar, porém também não tá funcionando, já que ele faz uma comida inteira pra a família dele. Só que a família dele não tá em casa. Nisso a gente vê como aquilo tá começando a afetar um pouco mais o Gumball do que o normal. Já que o Gumball tá começando a imitar a própria família e comendo a comida, tentando realmente suprir esse vazio, como ele mesmo diz. Depois o Gumball chega à conclusão que não faz sentido ele estar de mau humor dentro da casa dele se ninguém tá ali pra ajudar ele. Então o garoto sai de casa pra tentar espalhar esse rancor pra fora, pra ver se as pessoas ali se importam. Mas ninguém tá ali também. Nesse momento o Gumball começa a perceber que tem alguma coisa errada, alguma coisa que tá estranha e não é só um desejo que realmente aconteceu. Porque não faz sentido o mundo todo ter desaparecido. O Gumball passa a tentar buscar respostas para esse desaparecimento de repente, ele cogita que é uma festa surpresa, mas nada acontece. Ele cogita ser o fim do mundo, mas não faz sentido. Então ele chega à conclusão que realmente o desejo dele pode ter afetado o mundo inteiro. Nisso, o Gumball começa a ter uma discussão com si mesmo sobre justamente não precisar de ninguém e que não importa as pessoas terem desaparecido. Nesse momento, o Gumball começa a discutir com si mesmo sobre odiar, mas ao mesmo tempo amar as coisas. Então o Gumball começa a perceber que ele não tá tão bem, talvez. As coisas aos olhos dele passam a tomar uma forma negativa, de certa forma. E nisso a gente começa a ver uma passagem de mau humor para justamente tristeza, uma depressão. O Gumball nota que ele tá de fato sozinho e só tem ele, e a cabeça dele já não tá funcionando tão bem quanto antes. Nisso o garoto percebe uma névoa escura se aproximando dele, e a primeira reação que ele tem é correr, já que aquilo é um sentimento ruim. Em certo momento o Gumball pensa em se entregar para ela, dizendo que ele não tem medo daquilo. O garoto então começa a correr, e o último lugar que resta ser coberto por aquela névoa é sua casa, o seu maior local de segurança. Porém, naquele momento, a mente do Gumball não ajudava nem um pouco. Ele estava sozinho, todo mundo desapareceu, e nada parecia fazer tanto sentido, e nada parecia realmente ter algum peso naquele momento. Pessoas depressivas acabam realmente autoconfirmando suas tristezas. Mesmo que o motivo da tristeza não seja algo grande, as pessoas vão acabar tornando isso algo grande na cabeça delas. E se você não tem ninguém para te ajudar, se você não se vê com um apoio, as coisas se tornam mais difíceis, você perde um sentido do porquê continuar. Eu sinto muito isso quando o Gumball acaba sendo coberto por aquela névoa, já que nem mesmo o local de segurança dele acabou ajudando, já que ele já estava tão imerso nesse pensamento ruim que nada poderia ajudar ele naquele momento. O Gumball naquele momento realmente colocou na cabeça que ele estava sozinho, que ele não tinha mais ninguém e que nada poderia mudar o que vai acontecer. O Gumball acaba sendo coberto por essa névoa e o garoto se vê no vazio, na escuridão da própria mente. O Gumball começa a analisar o local e percebe que a casa dele ainda tá ali. Só que a escuridão da cabeça dele acabou tampando tudo. Então ele precisa achar um modo de sair daquilo, sozinho. Só que
não completamente sozinho, né? O Gumball, ele começa a lembrar do que a família dele disse. Ele lembra que o pai dele disse pra sacudir a poeira e tentar se levantar no meio disso. O Gumball então diz que vai fingir como se todo mundo estivesse ali ainda. Só que ele ainda não sabe como fazer isso exatamente. O Gumball então acaba se lembrando que o Darwin mais cedo pediu pra ele ajudar no carrinho de mão. Nesse momento então, o Gumball começa a tentar fazer o carrinho de mão ali sozinho, tentando imaginar que o Darwin tá ali. Só que não tá funcionando. Ele tá caindo no chão todas as vezes. Até que o Darwin aparece e ajuda o Gumball, livrando ele daquela escuridão e fazendo ele realmente abrir a cabeça dele. Conversando um pouquinho sobre isso, pode ser um final de episódio meio bobo, quando a gente descobre que foi tudo só a imaginação do Gumball e que ele não tava sozinho e tá meio que passando uma vergonha entre aspas. E pode ser um pouco bobo também como se resolve esse episódio, mas eu acho que ele é uma finalização perfeita, sinceramente. Porque uma coisa simples ajuda o Gumball a se levantar. Ele consegue sair daquela escuridão ao perceber que tinha alguém ali pra ajudar ele. Porque aquilo reafirma na cabeça dele um pensamento que antes era ruim, né? Que ele tava sozinho. Mas aquilo mostra pra ele que ele não tava sozinho, que alguém ali tava tentando ajudar ele no meio daquela escuridão. E é algo muito simples de certa forma, mas na minha visão é lindo. É algo que faz muito sentido. É o que, poxa, pro Gumball nada fazia mais sentido, ele tava ali sozinho, lutando sozinho. Só que alguém ainda tava ali. E com uma simples açãozinha boba, aquilo era o Gumball novamente a continuar. A se desprender daquele sentimento ruim que tava rondando ele. E ele continua. E ele mesmo diz que é muito bom estar bem novamente. E sobre o mundo, né, estar rolando, né, e ele meio que tá passando uma vergonha. Eu acho que isso é um grande simbolismo de tipo... O Gumball ficou tão encucado com isso na cabeça dele, ele ficou tão preso a esse pensamento ruim que ele se viu sozinho em todo lugar. Ele já não tinha uma companhia na cabeça dele. Então ele meio que tava tentando lutar sozinho. Só que quanto mais o tempo passava, quanto mais ele andava pela cidade, mais ele acreditava estar sozinho. E com isso, aquele sentimento foi aumentando. Bom, mas é isso. Eu acho que esse vídeo vai terminando por aqui. Foi um vídeo um pouquinho diferente pra mim. Foi um vídeo um pouco mais sentimental, na minha opinião, porque eu tenho passado por um momento da minha vida meio pra baixo, assim, né, digamos. Eu estou me vendo, né, no caso, muito sozinha. A solidão, ela tem rodeado um pouco ao meu redor. E eu não sei o quanto isso é algo da minha cabeça, ou quanto isso é algo real. Esse episódio de Gumball eu já queria fazer há um tempinho, então eu aproveitei esse momento pra justamente gravar e talvez me ajudar um pouco esse vídeo. E talvez até ajudar alguém que também esteja passando pelo mesmo. Esse sentimento é muito ruim e quanto mais a gente pensa nele, a gente acaba caindo mais e mais e mais. Por mais que a gente pense que as coisas estão melhorando, elas não parecem. Mas o importante é continuar. Porque sinceramente, não tem nada mais valioso do que viver.